Você sabia que no inglês existem duas formas de falar sobre o futuro? Uma forma é a forma que é possível de acontecer, mas a outra forma é algo hipotético ou sonhado, algo desse tipo, algo que possivelmente não vai acontecer. Então, se você não sabe sobre esse assunto, continua aqui no vídeo para você saber. E no final tem uma cerejinha no bolo para esse assunto, tá? Então vamos lá, eu estou falando sobre a first conditional and second conditional. A first conditional é um futuro que é possível de acontecer, como por exemplo, if you work hard, you will buy the car. Se você trabalhar duro, se você trabalhar bastante, você comprará o seu carro. Então, a gente tem nessa primeira oração o if, que é a condicional, né? Mais o simple present. Na segunda oração, nós teremos o will mais o verbo base. Já a second conditional, nós falamos sobre algo que é hipotético de acontecer, quase impossível, possivelmente não vai acontecer, é algo sonhado, algo desse tipo, tá? Essa é a second conditional. If I had $1 million, I would travel the world. Se eu tivesse $1 milhão, eu viajaria ao mundo. Gente, isso é meio que hipotético e sonhado nesse momento, mas não é, de fato, algo possível de acontecer, pelo menos não agora. Então, como seria? Nessa primeira oração, nós temos o if, né, que é o condicional se, mais o verbo no simple past, if I had, se eu tivesse, ou se eu pudesse, ou se eu fizesse, então tudo é no passado, né? Tem esse simple past aqui nessa primeira oração. Na segunda parte, nós utilizamos o would, dependendo da frase, né? Então, esse would seria um modal que modificaria o verbo principal. No caso aqui, o verbo é viajar, travel. Então, would travel, eu viajaria, por exemplo, viajaria. Então, qual é a cereja do bolo agora? Que eu disse a vocês. A cereja do bolo é o seguinte, é que nós não conjugamos o verbo to be no passado aqui como deve ser conjugado de fato, né? Então, a gente conjuga assim, I was, he, she, it was. Mas aqui, todas as pessoas levam were, né? No caso, por exemplo, if I was rich, se eu fosse rico, I would travel the world. Então, se eu fosse rica, eu viajaria o mundo. Então, aqui nós utilizamos I were e não I was. Então, sempre na second conditional se utiliza were e não was. Ah, vai estar errado se eu falar was, I was na second conditional? Gente, eles vão entender se você falar I was, tá? Até porque não é um erro. Mas o que é mais comum é você falar na second conditional, é mais comum você falar I were, she were, he were, it were, e não da forma convencional, né, da conjugação do verbo to be no passado. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, clique em curtir e me segue aí para mais dicas, tá?